vamos lá. Hoje é dia de atender a mais um pedido de inscrito aqui do canal. Tava eu de bobeira, sem muita ideia de que vídeo eu faria essa semana, até que eu abri a lista de pedidos que eu tenho aqui escrita, né, no bloco de notas, e observei o nome do mangá Kaiji, que foi um pedido do inscrito Sporly, nosso querido Sporly, que aliás eu nem sei se ainda vê os vídeos. Então eu pensei, por que não? Pode ser interessante fazer a análise dessa obra. E meus amigos, vou dizer para vocês que escolher analisar esse mangá foi um dos meus maiores acertos dos últimos dias. Kaiji é uma série absolutamente fantástica e espero conseguir expor os motivos pelos quais eu acho isso. Para quem não sabe, Kaiji é um mangá que retrata o mundo das apostas, escrito pelo Nobuyuki Fukumoto, que já havia lançado alguns sucessos como Ten e Akagi, todos relacionados de alguma forma a jogos. Kaiji é uma obra relativamente conhecida e que tem alguma fanbase no meio otaku, mas está longe de ser uma série muito hypada ou qualquer coisa do tipo. Ainda assim, acho que vale muito a pena comentarmos aqui. O presente vídeo será dividido em dois grandes tópicos. No primeiro, farei a análise propriamente dita do, entre aspas, primeiro arco desse mangá, que é toda a parte que cobre o primeiro jogo retratado na série, que é o Pedra, Papel e Tesoura. A segunda parte do vídeo será usada para que eu tome Kaiji como referência para falar de aspectos mais gerais acerca das obras de ficção como um todo, que é uma coisa que você que acompanha o canal já sabe que eu gosto de fazer. Eu uso o exemplo da obra que estou comentando para abordar pontos mais gerais, abstratos, teóricos sobre a arte como um todo. Por exemplo, o vídeo de Hunter x Hunter foi, ao mesmo tempo que uma análise, um comentário acerca da questão do clichê e tudo mais. Aliás, cada vez mais se aproxima o dia no qual eu vou lançar as bases teóricas aqui do canal. Ou seja, um vídeo específico explicando exatamente o que eu acho que é a crítica de uma obra de arte, de que pressupostos ela parte, etc. É um vídeo que provavelmente vai ser chatão, vai ter 15 views, mas que eu faço questão de fazer. Mas isso é coisa para outro dia. Vamos a Kaiji e peço que você fique comigo até o fim porque vai valer a pena ouvir a segunda parte do vídeo de hoje. Como eu mencionei, o comentário aqui vai cobrir só a parte relativa ao jogo do Pedra, Papel e Tesoura, que é extraoficialmente o primeiro arco da série e que vai até o capítulo 54 do mangá. A primeira coisa que eu vou comentar, e que não tem importância nenhuma e é por isso mesmo que é o que eu vou falar logo de cara, é o óbvio fato de que o Takahashi se inspirou nesse arco para escrever algumas coisas do reino dos duelistas de Yu-Gi-Oh! Apesar de o jogo aqui ser Pedra, Papel e Tesoura, ele é jogado com cartas. Os competidores recebem estrelas, que são as garantidoras da permanência deles dentro da disputa. A história desse arco se passa a bordo de um cruzeiro. Em Yu-Gi-Oh! É só uma pequena parte da saga, mas está lá, né, a parte do cruzeiro. E o nosso protagonista é passado para trás logo de cara, depois de confiar em um malandro chinelão, que no caso do Kaiji é o Funai, e no caso do Yugi é o Evil, né, que joga as cartas do Exódia dele no mar. Então são várias semelhanças aqui, nesse primeiro arco com o arco do Reino dos Duelistas e Yu-Gi-Oh! Para não ser o caso de uma homenagem consciente por parte do Takahashi ao que foi escrito em Kaiji, né? Muito bem, feita só essa parte que eu não queria deixar passar, vamos entrar na parte mais robusta da análise, né? Pela introdução do vídeo já ficou claro que eu adorei Kaiji. Eu posso resumir meus motivos da maneira seguinte: essa obra acerta tudo o que se propõe a fazer e ela se propõe a fazer bastante coisa, então dividamos aqui a análise em 4 tópicos ou camadas. A primeira é a camada da história. Vou trazer aqui novamente aquela distinção que mencionei no vídeo de Shingeki no Kyojin entre história e enredo. Naquele vídeo eu disse que tinha descoberto essa distinção em um livro do grande escritor E.M. Forster. Hoje, algumas semanas depois, eu já fui capaz de descobrir que ela é, na verdade, bem básica dentro da crítica literária, aparentemente tendo sido exposta pela primeira vez pelo Viktor Shklovsky, que foi um dos principais teóricos da literatura de todos os tempos. Muito bem, para quem não viu o vídeo de Shingeki, o resumo é o seguinte: história é a mera sucessão dos eventos dentro de uma obra de ficção. É o acontecimento A, que é seguido pelo B, que é seguido pelo C, e por aí vai. Uma boa história é aquela na qual o autor mantém o público sempre curioso para ver o que vem a seguir. Ou seja, sempre está acontecendo alguma coisa impactante para que o leitor esteja com sua curiosidade sempre aguçada para ler o próximo evento e assim, por meio dessa curiosidade, permanecer engajado na obra. O sucesso que Kaiji obtém desse campo acontece precisamente por esse motivo. O Fukumoto está sempre trazendo algum evento diferente e que mantém o leitor curioso. Apesar de todo esse longo arco de mais de 50 capítulos se passar em apenas uma locação,
que é o salão de jogos de um cruzeiro, e apesar de apenas um único jogo de regras simples ser jogado durante toda essa parte da história, ele consegue trazer sempre novas e novas reviravoltas, acontecimentos inesperados e de grande impacto, de uma forma quase sempre muito natural. Isso é, não há forçações de barra aqui. Ele vai puxando essas novidades de uma maneira que faz sentido dentro do contexto da obra. O jogo vai se tornando mais e mais complexo pela própria força da situação nas quais os personagens estão colocados. É tudo muito bem pensado e a obra consegue gerar esse engajamento mais básico de um bom contador de histórias que mantém seu público hipnotizado para ver o que vem na página seguinte. A segunda camada é a do enredo. Nós já explicamos que a história é a mera sucessão dos eventos. O que seria então o enredo? O enredo é a relação entre um evento e outro, ou seja, aqui o que vale não é o peso do acontecimento por si só, mas a maneira como ele se amarra a tudo o que foi escrito anteriormente. O que aconteceu agora é coerente com o que foi mostrado antes? Existem algumas relações entre esses eventos ou eles estão soltos na trama? Esse tipo de pergunta. As relações de causa e consequência pertencem ao campo do enredo, não da história, porque a causalidade ocorre quando o evento B não apenas vem depois do A, mas sim depende do evento A. Ele só pode acontecer porque antes aconteceu A e sem ele não poderia ter ocorrido. Enfim, tá meio teórico, mas espero que eu tenha me feito entender. Foreshadowing também é o conceito pertencente ao campo do enredo, porque é a preparação que o autor faz do que virá a seguir. Isto é, não é a mera sucessão, mas sim o escritor colocando no presente um acontecimento que vai justificar uma coisa que ocorrerá no futuro da obra, né? Enfim, todos os conceitos que se referem à ligação de um evento com os outros, com a amarração entre os acontecimentos, é parte do enredo. O engajamento do enredo também é diferente do engajamento da história. O que conta aqui não é a mera curiosidade, mas sim o engajamento intelectual. A recompensa do público vem da coerência dos eventos, da percepção de que o autor construiu um todo que faz sentido e onde cada parte está bem amarrada. Em uma palavra, onde não há pontas soltas. Ora, histórias que são baseadas em jogos, quando bem feitas, buscam gerar justamente esse tipo de engajamento em seu público, porque uma boa parte do apelo se dá com o autor construindo uma longa sucessão de eventos que estão conectados entre si e que deve fazer sentido. O jogo só tem graça se os personagens usarem estratégias plausíveis a cada passo e que a solução do jogo seja, ao mesmo tempo, criativa, ou seja, cause surpresa, fortalecendo o elemento história, e coerente com as regras e com o que foi mostrado anteriormente, fortalecendo o elemento enredo. O sentimento que se quer gerar é o de que aquela história é inteligente, de que foi tudo bem pensado e etc. Nisso aqui Kaiji dá um show à parte. A cada passo, como eu disse anteriormente, o jogo vai se tornando mais e mais denso e cada personagem busca ler a situação e agir de acordo para se colocar em vantagem contra seu oponente. E quando um dos jogadores comete algum erro de leitura, né, dá algum vacilo, esse erro quase nunca é uma mera conveniência de roteiro, mas sim está bem conectado com os outros elementos do roteiro. As estratégias são todas muito bem explicadas, permitindo ao leitor se envolver no jogo e até tentar, para quem gosta disso, se antecipar e ir pensando junto com os personagens. Ora, esse é o engajamento mais forte que pode haver dentro de uma obra, porque nesse ponto o público já está dentro do próprio jogo que a obra quer retratar. Além disso, os porquês dentro do roteiro são coerentes e tudo está muito bem justificado, havendo sempre uma explicação satisfatória do porquê o fulaninho venceu a partida e não o cicraninho. Não há conveniências fáceis aqui, exceto uma que eu vou mencionar depois, mas em 99% do tempo o enredo é bem conectado e explicado, desenvolvendo bem o jogo e gerando o engajamento intelectual da plateia. A terceira camada eu chamarei de emocional por falta de um nome melhor. É a camada que se refere à criação de tensão por parte do autor. Ou seja, o jogo é bem desenvolvido e gera engajamento intelectual no leitor. Mas há engajamento emocional? A resposta é sim, porque o autor sabe organizar os eventos de sua obra de maneira a deixar o público sempre apreensivo quanto ao resultado dos jogos. Aqui, o engajamento pode ser explicado por aquilo que se chama deixar o leitor na ponta da cadeira. Um certo nervosismo controlado, uma tensão construída para que o público fique preocupado quanto ao desfecho das partidas. Várias são as técnicas que o Fukumoto usa para isso. Ele sabe variar bem, mas a principal delas é a antecipação. Em resumo, ele faz o personagem explicar, por meio dos pensamentos, a estratégia que será usada, o que ele está esperando que aconteça e quais as condições nas quais ele vencerá o jogo.
frequentemente o personagem também pensa acerca dos riscos da estratégia e quais as condições nas quais ele perderá o jogo. Ao dar essas informações ao leitor, o autor joga com a antecipação. Como o público já sabe como o protagonista pretende ganhar e de que maneiras ele pode perder, é só o escritor desenvolver o resto da partida de forma coerente, fazer um charminho aqui e ali, usando quadros que enfatizam elementos de mistério, como uma carta virada para baixo, e que o leitor já sabe que é a carta decisiva, que vai definir o destino daquela partida, ou colocando outros quadros para enfatizar a tensão dos personagens que estão assistindo aquela disputa dentro da cena, e diversos outros elementos para esticar a atenção da audiência um pouco, mantê-la na ponta da cadeira e aí sim dar a solução daquela partida e eliminar a tensão da situação. Em resumo, o Fukumoto usa com maestria essas e muitas outras técnicas para gerar o engajamento emocional do leitor em relação àqueles jogos retratados em sua obra. Por fim, há a camada temática, cujo conceito já dá para deduzir. A história trabalha algum tema específico? Ela fala sobre alguma coisa? Se sim, esse tema é bem trabalhado. Aqui também o sucesso de Kaiji é total e o autor aborda várias e várias questões relacionadas à vida das apostas. No que diz respeito ao tema, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que Kaiji parece jogar com muitos tons de cinza. Por exemplo, a questão da aposta é colocada de maneira ambígua na série. Sim, muitas pessoas se perdem nesse vício, destruindo as próprias vidas e de suas famílias por conta da adicção nos dados e roletas. A série até explica de maneira muito interessante os mecanismos psicológicos que levam um jogador a continuar apostando mesmo diante de seguidas derrotas, ou o fenômeno de um jogador que começa a perder tudo o que tem por estar completamente obcecado com uma estratégia específica que deu certo antes e à qual ele se apega mesmo quando já não está mais dando bons resultados, etc. Enfim, Kaiji busca explicar a mente do jogador e o que o leva à ruína, quando o mais racional seria simplesmente parar ou no mínimo trocar a abordagem dentro do jogo. Por outro lado, há um certo momento no qual o nosso protagonista tem uma epifania acerca da própria vida. Antes ele passava seus dias na vadiagem, sem emprego, dinheiro ou perspectiva. Mas em um determinado momento, no qual a vida dele estava em risco, dependendo do resultado de um jogo de sorte, aí ele meio que despertou uma série de virtudes que talvez nem ele soubesse que possuía. Coragem, perspicácia, espírito de liderança, dentre outros. Tudo o que faltava a ele na vida corriqueira, ele parecia conseguir ativar diante de um jogo demoníaco do qual a vida dele dependia. Em certo sentido, lembra muito as reflexões suscitadas por Ashita no Joe, no qual o protagonista viveu um caminho que muitos poderiam reputar como autodestrutivo, mas que era o caminho que dava sentido à sua vida. Ainda nessa esteira, há também a questão da natureza humana retratada em Kaiji, de como a vida e a moralidade da maioria das pessoas funciona também como um jogo, por meio do qual elas estão sempre fazendo cálculos e estratégias. O altruísmo ocorre ali onde existe a possibilidade de ganho. O companheirismo depende do benefício mútuo e as amizades que parecem reais em um momento são desfeitas no instante seguinte, tão logo as condições desse jogo da moralidade mudem. Mas aqui também Kaiji aposta na ambiguidade. Sim, há aqueles que vivem dessa forma que eu acabei de mencionar, e talvez até a maioria das pessoas seja assim. Mas o nosso protagonista, que era um safado no começo da história, diante da perspectiva do inferno, da perdição, despertou verdadeiros sentimentos de altruísmo pelos outros, sendo traído mais de uma vez, mas ainda assim, ao final de tudo, encontrando a genuína bondade vinda de um companheiro de perdição, ali dentro da salinha dos condenados que perderam o jogo. E ele soube retribuir essa bondade, demonstrando que a experiência traumática de ser levado a jogar pela própria vida de maneira quase forçada, terminou por fazê-lo evoluir enquanto pessoa. A visão do inferno foi que redimiu Kaiji, mas esse mundo das apostas sempre pode puxá-lo de volta ao abismo. Essa é uma ambiguidade muito bem retratada nas páginas desse mangá. E é aqui que eu faço dois rápidos comentários acerca da arte de Kaiji. O primeiro, mais básico, é que ela tem uma cara muito própria, porque o autor desenha seus personagens de maneira bem cartunesca, Alguns têm narizes bem grandes, outros têm sobrancelhas anormalmente grossas, outros ainda possuem rostos pontudos, enfim. O Fukumoto não desenha os típicos personagens bonitos de mangá,
mas aplica um estilo bem próprio. E a segunda característica da arte de Kaiji, essa que ajuda a contar a história, são as várias metáforas visuais que ele emprega nas páginas do seu mangá. Se um personagem menciona estar diante de um abismo, ele vai lá e desenha um quadro que retrata isso de maneira literal. Em outro momento, quando se menciona o demônio das apostas, tem um quadro no qual parece que o demônio está realmente puxando o personagem para o inferno e por aí vai. Em primeiro lugar, isso serve para dar uma variada no visual da série, já que todo esse arco acontece dentro de um mesmo ambiente, como eu já disse anteriormente, né? Essas metáforas ajudam a dar um dinamismo maior à história. Mas para além disso, elas dão força poética, aumentam o drama da situação retratada, passam um impacto, o peso dos acontecimentos para o leitor. Falar no demônio das apostas é uma coisa. Muito mais impactante é mostrar um hipotético demônio puxando a alma de um jogador que acabou de perder um jogo. Então as metáforas visuais de Kaiji são um show à parte. Para não dizer que eu não vou mencionar nenhum defeito, falo aqui dois que me incomodaram um pouco. O primeiro é que, apesar de Kaiji geralmente manter toda essa situação do jogo do pedra, papel e tesoura bem interessante, eu senti que em algum momento a história se arrastou um pouco. Dava para cortar ali uma ou outra coisa sem que se perdesse nenhum dos engajamentos que falei anteriormente, talvez até fortalecendo alguns deles, né? E o segundo defeito foi uma resolução específica de roteiro que foi conveniente. Como eu já disse, Kaiji quase nunca cai nesse erro, mas há um momento no qual um personagem bem inteligente bota todo o seu plano a perder por ter dito uma coisa que não deveria, sem contexto nenhum. Se ele não tivesse cometido esse erro, o plano dele teria dado certo e os protagonistas teriam entrado pelo cano. Aí, não conseguindo fazer o vilão ser derrotado de maneira orgânica, de maneira natural, o Fukumoto o fez cometer um erro de juvenil que não estava de acordo com a inteligência desse vilão, né? Não estava coerente com o que tinha sido construído até aquele momento. Mas não sejamos chatos, né? Foi um erro no meio de um oceano de acertos. Muito bem, feita a análise de Kaiji, passemos à segunda parte do vídeo, onde comentarei um aspecto geral. Na verdade, dois. Vou falar aqui sobre superexposição e sobre forma. Veja bem, eu tenho certeza absoluta que muita gente diante de Kaiji já iria logo acusar a obra de ser expositiva demais. O motivo disso é que sim, as páginas desse mangá estão repletas de textos e mais textos explicando regras, estratégias, pensamentos e tudo mais. Mas aí é que vem o pulo do gato. Não existe regra absoluta de roteiro. De maneira mais específica eu diria, a aplicação de toda e qualquer regra de roteiro, na verdade de toda e qualquer regra de qualquer coisa, depende fortemente de contexto. Não dá para se falar em coisas que são sempre certas ou sempre erradas em arte, independentemente de como essas coisas são feitas e de como elas se relacionam com os outros elementos da obra. Isso é o que eu queria falar sobre superexposição ou exposição desnecessária. Agora falemos sobre a segunda questão, que se amarra diretamente à primeira. Falemos sobre forma. Sim, forma. Tudo o quanto existe no universo possui matéria e forma. A arte não é diferente. Ocorre que nós estamos sempre muito acostumados a falar de conteúdo, né? Matéria, conteúdo, ou seja, sobre o que a obra fala, e muito pouco acostumados a falar de forma, isso é, como a obra fala sobre o que ela fala. O ponto central aqui é o seguinte: forma é conteúdo e conteúdo é forma. A obra de arte é uma só, composta de ambas as coisas. Quando a gente separa o conteúdo da forma, a gente faz isso apenas para fins didáticos, para facilitar a explicação. Mas na realidade, no mundo, a obra é uma coisa só. E por que diabos eu estou falando disso tudo? Simples, porque só dá para julgar o conteúdo de uma obra levando em conta a sua forma e vice-versa. Ou seja, só dá para julgar o que a obra está falando quando você julga como ela fala o que ela está falando. E é aí que nós fazemos o link com o que falamos sobre exposição desnecessária. Eu disse que não há regras absolutas e que tudo deve ser avaliado dentro de contexto. Pois bem, um dos elementos que determinam o contexto é a forma da obra. Falando de maneira mais objetiva e sem rodeios, é absurdo acusar Kaiji de ser uma obra que cai no erro da exposição desnecessária, e isso por um motivo bem simples. Essa é uma obra essencialmente lúdica e psicológica. Lúdica porque ela fala de jogos, né? O objeto dela são os jogos, são as disputas cheias de regras, que têm que ser expostas de maneira clara para o leitor, sem ambiguidades, que é o que permite o engajamento. Uma obra que é fundamentada em cima dos jogos só pode conseguir engajar o leitor a partir do momento em que todas essas regras sejam explicadas de maneira muito clara para esse leitor, para que ele entenda o que está sendo jogado e de que maneira está sendo jogado e quais são os limites daquele jogo. Sem isso, o apelo da obra se perde completamente. Então tem que ter texto mesmo, não tem como fazer de outra forma. E ela é psicológica porque o escopo dela,
o intuito dela é sempre o de retratar os aspectos mentais dos personagens, tanto do passo a passo desses personagens dentro do jogo, como a forma como o jogo influencia a mente deles, como ainda os seus pensamentos mais íntimos, que é o meio pelo qual o autor constrói os personagens. Além disso, há também o uso do narrador onisciente, ou seja, o narrador que sabe mais do que os personagens da história, como uma maneira de criar aquela antecipação que eu mencionei anteriormente no leitor, e também para gerar o que se chama de ironia dramática dentro da obra, que é aquela situação na qual o público sabe de coisas dentro de uma cena que os próprios personagens envolvidos não sabem, né? E isso é feito para gerar antecipação. Então, frequentemente o Fukumoto coloca ocasiões nas quais os personagens estão rumando ao precipício, ou seja, eles vão perder, eles vão se prejudicar gravemente. Nós, como público, já sabemos disso porque nos foi informado, mas eles não sabem. Então essa antecipação da tragédia que virá já é um elemento que nos causa uma certa apreensão e, portanto, gera engajamento emocional. E isso só é possível no contexto de Kaiji porque existe um narrador que explica por meio de textos o que está acontecendo. Então, para que ele consiga aumentar a tensão da sua obra, ele se lança desses elementos que em outras obras seriam super expositivas, mas aqui elas estão dentro do contexto. Outras vezes, o personagem tem um sentimento que ele próprio não sabe como explicar, é uma intuição, né? E aí o autor usa o narrador onisciente para nos transmitir o que é esse sentimento que o próprio personagem não sabe transmitir. Ou seja, ele já nos dá um entendimento de que alguma coisa vai acontecer no futuro, sem dizer exatamente o que é, porque o próprio personagem não sabe dizer. Então, ele não tem como expor isso de uma forma, entre aspas, orgânica na história. Ele precisa de um narrador que sabe o que o personagem não sabe transmitir por si só, entende? O ponto é, toda e qualquer regra só existe dentro de um contexto. O contexto de uma obra depende necessariamente do tipo de obra que ela quer ser. Só depois de entendermos isso é que nós podemos julgar os erros e acertos dessa obra. Kaiji é um mangá fortemente psicológico, tanto no que diz respeito aos jogos que retrata, como em relação à própria construção dos personagens. Além disso, o narrador tem um papel essencial ali. Dessa forma, é errado acusar essa obra de exposição desnecessária como uma crítica geral. Em alguns momentos específicos, talvez essa crítica seja justa, né? Mas como um todo, não. Enfim, eu vou fazer esse vídeo explicando a minha visão acerca do que é a verdade, a correta, vamos botar assim, crítica de arte, o que é a interpretação e etc. E isso vai ficar mais claro, mas eu acho que deu para entender. Em resumo, Kaiji é um mangá absolutamente fantástico porque acerta em tudo o que se propõe a fazer. Mantém o leitor curioso, sempre com eventos interessantes acontecendo, segurando um jogo de pedra, papel e tesoura por mais de 50 capítulos, sem quase nunca deixar a peteca cair. Desenvolve esse simples jogo, transformando-o em uma coisa cada vez mais elaborada, mas sem nunca forçar a barra e sem cair em conveniências fáceis de roteiro. Sabe engajar também emocionalmente, criando tensão o tempo inteiro em um mero jogo de cartinhas, e trabalha temas sofisticados de maneira profunda e que não aceita interpretações simplistas. Para além disso tudo, possui uma arte muito própria, com poderosas metáforas visuais e, mais importante do que qualquer outra coisa, é um grande exemplo de como um mestre da forma trabalha suas obras. O Fukumoto é um autor que sabe encaixar cada elemento formal de seu mangá para que ele fortaleça o tipo de história que ele quer contar, e assim é que ele usa o narrador expondo coisa pra cacete, assim é que ele usa texto pra cacete e personagens expondo um monte de coisa por meio de diálogo. E ainda assim, não haveria maneira melhor de ter escrito esse mangá, porque são justamente esses elementos que fazem Kaiji ser o que é. Se Kaiji fosse Dragon Ball, todos esses elementos seriam defeitos, mas cada obra dentro do seu contexto, né? Enfim, leiam Kaiji, é uma obra de gênio. Muito obrigado a quem ficou até aqui, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Semana que vem terminarei de comentar a primeira temporada do anime de Attack on Titan, né, que eu fiquei devendo aí. Até lá.